Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia, aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 2 sobre conteúdo aí de fontes radioativas. No vídeo anterior, a gente abordou as aplicações dessas fontes em áreas da saúde. Agora eu quero te mostrar quais são as fontes e também algumas características bem importantes que devem ser levadas em consideração no momento de uma escolha de fonte para o uso que a gente falou no vídeo anterior. Então vem comigo para aprender mais sobre as fontes radioativas. Não está inscrito nesse canal ainda? Já aproveita e se inscreve, porque a gente sempre tem um conteúdo desse mundo das radiações, para que você, técnico e tecnólogo, seja um profissional de sucesso. Bom, então vamos aqui ver as características que essas fontes elas possuem. Quando nós falamos de materiais radioativos, de fontes radioativas, essas fontes elas passam por decaimento. Existe um processo natural dessas fontes que a gente chama de decaimento. Esse decaimento, ele pode ser um decaimento alfa, que é a emissão de partícula alfa do núcleo, pode ser a emissão de partícula beta, que aí pode ser beta mais ou pode ser também beta menos, e a emissão de radiação eletromagnética, que é a emissão da radiação gama. Então são processos de decaimento. Então essas fontes radioativas, elas passam por esses processos, que é um processo natural, espontâneo desses materiais radioativos. Bom, tem outro ponto importante aí, que é a energia desse processo de decaimento. E é justamente essa energia que vai ser utilizada para aquelas aplicações que a gente falou no vídeo 1, tanto na radioterapia quanto na medicina nuclear. Então, a energia é um ponto importante, ter uma energia adequada ao uso que vai ser feito, ao tratamento ou mesmo ao diagnóstico. Outro ponto importante é a meia-vida física, que é o tempo no qual a atividade dessa fonte reduz em 50%. Cada material radioativo tem a sua meia-vida física específica, que pode ser na faixa de algumas horas, segundos, minutos, pode ser dias, pode ser anos. Então, depende do tipo de fonte, do material radioativo. Então, essas aí são algumas características bem importantes que são levadas em consideração no seu uso. Bom, a outra coisa que vale a pena ressaltar aqui, que essas fontes que a gente está falando de aplicações são fontes artificiais, ou seja, elas têm processos de produção. Existem processos nos quais essas fontes vão ser geradas, vão ser produzidas. E olha só, quais são os processos que a gente tem de produção de material radioativo? Eu vou mostrar alguns, eu não vou mostrar todos, e lembrando que aqui é uma visão geral. Nós temos, então, esta produção, ela pode acontecer num reator nuclear, então ele vai ter especificidades que aí estão relacionadas à produção de fontes radioativas no reator. Nós podemos ter também a produção em ciclotrons, ou ainda a produção em geradores. Então, cada material radioativo tem o seu processo específico de produção, ou mesmo de geração desse material. Uma outra coisa aí que também vai ser levada em consideração é a disponibilidade dessa fonte para o uso. Então, é uma fonte que é facilmente disponível, é um processo de produção mais simples ou mais complexo, e também qual é o custo da produção, né? Pode ser um custo mais elevado, então isso pode comprometer aí a disponibilidade. Então, tudo isso é levado em consideração. E aí eu trouxe aqui uma tabela com esses processos que a gente falou, no processo de produção no reator nuclear, processo de produção aí no acelerador e processo de produção nos geradores. E aí tem os seus materiais. Vejam que, por exemplo, no reator nós temos o iodo 131, o fósforo 32, o cobre 67, o lutécio 77, o estrôncio 89. Então, nessa tabela, nessa lista, nós temos aí os materiais e os seus processos de produção. Então, de repente, você conhece algum, por exemplo, lá o molibdênio 99. Ele é produzido num reator nuclear. Vamos pegar um outro aqui, o galho 67. Ele é produzido num acelerador, num ciclotron. Nós temos o flúor 18, também é produzido num ciclotron.
Então perceba que cada material tem o seu processo aí, o seu método de produção. Ó, nos geradores nós temos gerador de tecnésio, gerador de galho 68, ítrio 90, bismuto 212. Muitos desses não estão disponíveis aqui no Brasil, mas lembrando que essa tabela é uma tabela do que existe de disponibilidade aí no mundo. Então é interessante para a gente ampliar aí a nossa visão. Mas aqui no Brasil nós temos usos mais específicos, né? Produções mais específicas, justamente porque temos uma limitação tecnológica também. Bom, e agora eu trouxe aí os dos geradores, né? Os materiais que são produzidos em geradores. Então, veja, a gente tem molibdênio, a gente tem o estanho, o itro 87, aqui a gente tem o germânio 68. Então, esses são geradores que vão produzir outros materiais. Então, veja que o núcleo pai é aquele que vai produzir o nuclídeo filho que está nesta coluna aqui. Então, se você quiser ver com detalhe, dá uma pausa aí no vídeo e dá uma olhadinha nessa tabela. Quem que vai produzir, que é o pai, e quem é o produto, que aí é o nuclídeo filho. E aqui nessa tabela a gente tem mais detalhes. Tem aí a meia-vida, tem o tipo de decaimento, tem também a energia que a gente falou que é bem importante, porque é essa energia que vai ser utilizada aí para o processo ou de tratamento ou processo de diagnóstico. E aqui eu quero mostrar agora alguns detalhes a mais em relação às fontes, porque no nosso vídeo anterior a gente não falou dos materiais. Eu já trouxe aqui nessa primeira parte alguns materiais e eu quero trazer mais elementos aí radioativos para você ampliar ainda mais seu leque de conhecimento em relação a isso. Então lembra que a gente falou que a gente tem as fontes seladas, que tem uma proteção, e as fontes não seladas, que a gente pode fracionar. Nas fontes seladas a gente falou da radioterapia, que é o tratamento. E aí a radioterapia tem duas divisões que a gente falou: a teleterapia, a fonte está distante da região de tratamento. E aí, que fontes radioativas nós temos? Eu trouxe duas, cobalto 60 e o césio 137. Lembrando que ambas praticamente já caíram em desuso. Essas fontes foram substituídas pelos aceleradores lineares. Mas é importante que você conheça que no passado, e ainda possivelmente em alguns locais, ainda existe o uso do cobalto 60. O césio 137 não é usado mais na radioterapia, ele foi usado no passado, por isso que eu quis trazer, que é importante que você conheça. E aí a gente tem a bracterapia. E aqui eu coloquei o uso de duas fontes. O irídio 92, que é utilizado, né, na bracterapia de alta taxa de dose, e o iodo 125, né, sementes de iodo 125, que é utilizado na bracterapia de baixa taxa de dose. Então, para exemplificar aquilo que a gente falou no vídeo 1, aí estão as fontes radioativas e as suas aplicações, conforme a gente abordou já. Bom, nas fontes não seladas, no diagnóstico eu trouxe mais alguns exemplos que estavam na outra tabela, mas para a gente exemplificar, no diagnóstico nós vamos ter, lembrando que as fontes não seladas, ou seja, o fracionamento das fontes, nós utilizamos na medicina nuclear e agora com o intuito aí de diagnóstico. Então nós temos o tecnésio 99M, o iodo 131, iodo 123, galho 67, índio 111. Aí eu não coloquei todos os elementos, mas é só para exemplificar e para que você saiba, conheça alguns desses elementos que são utilizados no diagnóstico. E aí a gente tem também o uso específico de elementos para PET, que são aqueles elementos emissores de pósitron, de beta positivo. Então eu trouxe os dois elementos mais comuns, flúor 18 e o galho 68, ambos emitem aí, decaem, passam um processo de decaimento por pósitron, partícula beta positivo. E aí eu aproveitei e já trouxe também uma tabela mais completa, com vários elementos, mesmo aqueles que não são utilizados aqui no nosso país, mas para você ver aí todos os elementos possíveis, alguns, né, aí, na verdade não estão todos, mas uma grande parte deles. Aí tem a meia-vida, uma tabela bem completa, o modo de decaimento, assim como a energia desses elementos. Então veja que além desses que eu coloquei, existem outros. E aí, das fontes ainda não seladas, que é aquelas que a gente pode fracionar, lembrando que a gente tem o uso terapêutico, o uso para tratamento. Aí nós vamos ter, eu coloquei
também alguns, depois eu trago uma tabela mais completa. Nós temos iodo 131, rádio 223, samário 153, lutécio 177 e o ítrio 90. E aí nós vamos ter a aplicação, lembrando que é medicina nuclear em vivo, como a gente falou, e aqui uma tabela completona aí com esses elementos que são radionuclídeos para terapia. Então, além desses que eu coloquei, tem uma tabela aí mais extensa com mais características, como meia-vida, o modo de decaimento, assim como a energia. E também lembrando que tem aí a energia da radiação gama. Então, toda vez que a gente tem, por exemplo, no tratamento, a beta, é essa energia da beta que vai ser utilizada para tratar ali aquela lesão. E aí, quando a gente tem uma gama associada, essa energia da gama vai ser utilizada para a realização das imagens. Então, veja que versatilidade esses elementos aí possuem. Então, com tudo isso, a gente fecha o uso das fontes radioativas aplicadas aí, especificamente, a gente falou na radioterapia e na medicina nuclear. Nós falamos de características dessas fontes e quais são esses elementos que são utilizados. Então, isso é bem importante que você, como profissional das técnicas radiológicas, mesmo que não trabalhe na área, tenha essa visão ampla. Isso ajuda muito o profissional ter esse conhecimento e aí ser um profissional altamente capacitado, porque ele conhece muito bem não só a área específica, mas também ele tem uma visão global da área na qual ele atua. Se você tiver qualquer dúvida nesse vídeo, é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!